Você já ouviu falar de Balaão? Talvez muitos aqui não tenham conhecido esse profeta. Ele é um profeta lá do Velho Testamento. Isso que a gente vai estudar hoje, que eu vou falar um pouquinho com vocês hoje, está em Números. Números é o quarto livro da Bíblia. Números capítulos de 22 a 24, 25 também. Nós vamos falar sobre Balaão. Quem foi Balaão? Balaão era um profeta que, mesmo ouvindo a palavra de Deus, mesmo ouvindo diretamente a palavra de Deus, resolveu seguir por outro caminho. Resolveu seguir por caminho dele. Ele era um mercenário, ele gostava de dinheiro, né? Então Deus deu determinada ordem para ele, mas ele mesmo assim resolveu seguir pelos caminhos que ele achava, pelos seus interesses, né? E que era grana, que era de dinheiro. Então vamos falar aqui um contexto. O povo de Israel foi escravizado durante 430 anos no Egito. E quando eles saíram de lá, eles saíram muito numerosos, eram muita gente, né? A Bíblia diz que eram mais de 600 mil homens. Então, se você considerar mulheres e crianças, isso ia para gente, muita gente, muita gente. E Deus prometeu uma terra para eles, vocês já ouviram falar da terra prometida e tal. E eles saíram do Egito e foram caminhando. Você imagina aquele monte de gente, certamente mais do que 1 milhão de pessoas caminhando para a terra prometida. Muito bem, chegou num determinado lugar lá, perto de Moabe era uma cidade, eles viram uma planície muito grande e tal, e resolveram acampar ali. Eles ficaram acampados ali. Aí, você imagina você, dono de uma cidade aqui, rei de uma terra, e daqui a pouco mais um mar de gente acampado na sua fronteira ali. Você falou, ficou preocupado. Você falou, e agora? Se essa turma aí resolve invadir a minha terra, vão acabar com tudo. Né? O rei na época se chamava Balaque, né? Ele ficou preocupado. Eu vou ler um texto para vocês aqui, que está em Números 22, de 1 a 4. Ele diz assim, olha: depois disso, os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. Deus era com esse povo, então os amorreus eram um povo que Israel passou por cima, né? Em Moabe tinha muito medo do povo de Israel, pois eram muitos, e os moabitas andavam angustiados por causa dos israelitas. Por isso disseram aos chefes de Midian: agora essa multidão vai devorar tudo que há ao nosso redor, como o boi devora a erva do campo. Nesse tempo, Balaque, filho de Zippor, era quem? O rei de Moabe. Olha o medo que eles estavam causando nos moabitas. Qual foi a ideia de Balaque, então? Ele falou assim, eu sei de um cara chamado Balaão, vamos chamar esse cara e vamos amaldiçoar esse povo de Israel, né? Jogar uma maldição para eles morrerem, para as coisas que eles intentavam fazer, daria para dar tudo errado, né? E aí você imagina o seguinte, né? Balaque, rei de Moabe, mandou uma comitiva enorme, com carruagens, com carros, com gente, e obviamente ofereceu dinheiro para ele, né? Mandou uma comitiva enorme e tal, e aí, a princípio, Balaão falou, não vou com vocês, né? Eu não quero saber, mas Balaque tinha mandado uma comissão enorme, oferecendo dinheiro e tal. Quando ele já falou, não quero ir, ele nem tinha consultado a Deus nem nada, aí Balaque mandou uma segunda comitiva, uma honraria. Imagina você na sua casa, e aí chega alguém do governo, sei lá de algum órgão público,
com limousines para te pegar, para te buscar, os vizinhos tudo olhando, olha que honraria que estão fazendo para mim. Era assim com Balaão, né? Balaque mandou tudo isso daí para ele e para ele ir. Aí, então, apesar de ele ter recebido uma ordem, eu vou ler para vocês aqui, ó, tá em Números 22:12, Deus disse a Balaão: não irás com eles e não amaldiçoarás esse povo. Por quê? Porque é um povo abençoado. Era um povo de Deus. Era um povo abençoado e Balaque queria que ele amaldiçoasse o povo. Então foi uma ordem clara de Deus. Olha, não vá. Mas o que ele fez, né? Em vez de ele acatar a vontade de Deus de imediato, não, bom, então ó, Deus está falando para eu não ir, então não vou, acabou, desculpa, tchau, vai embora. Ele tentou manipular a situação, né? Eu vou ler aqui para vocês, ó, número 22:19. Mas a ira de Deus, aqui, ó, aqui, mas peço, aí ele falou para a comissão, né? Comissão que foi lá chamar ele: olha, mas peço que fiqueis aqui ainda esta noite, para que eu saiba o que o Senhor tem a dizer-me. Então, de noite, Deus veio a Balaão e disse: já que esses homens vieram te chamar, levanta-te e vai com eles, mas farás somente aquilo que eu te disser. Quer dizer, Deus já tinha dado uma ordem e Balaão falou assim: não, fica aí mais um pouco, deixa eu conversar um pouquinho aqui com Deus, deixa eu trocar uma ideia com ele aqui. Às vezes, existem coisas que a gente não consegue saber da vontade de Deus. Olha, Senhor, eu estou com um projeto aqui na minha cabeça, vou orar para o Senhor me esclarecer se eu devo entrar, se eu não devo entrar, quando eu devo entrar. E às vezes acaba acontecendo que demora, a resposta de Deus pode demorar e você acaba se precipitando e entrando numa coisa que não é para entrar. Agora, existem outras situações onde é explícito a ordem de Deus. É explícito. Por exemplo, vamos imaginar aqui um exemplo. Vamos imaginar que você tinha uma vida meia torta, né? Você consumia droga, não era um viciado, mas você consumia droga, te fazia mal, isso fazia mal para o seu relacionamento com seu esposo ou com seu marido, e você tinha os amigos que eram amigos e amigas que eram da pesada. Todas as vezes que tinha alguma festinha na casa deles, a coisa não saía correta para quem queria ter uma vida correta diante de Deus, né? Então, sempre que tinha festinha, tinha bandalheira, tinha droga, tinha muita bebida, tinha promiscuidade. E aí você saiu um pouco desse clima, dessa roda de amigos, né? Vamos dizer assim, amigos. E aí os caras se convidaram para uma festa. Ou as meninas se convidavam: olha, vai ter uma festinha, faz tempo que você não vem, pô, você virou crente. Até tiram sarro da sua nova situação, que agora você teve uma metanoia, você mudou de mente, você não está mais naquele... O teu lance agora é agradar a Deus, não mais agradar pessoas e tal. Então, aí você pega e vai. Quer dizer, quando você vai, você foi, mas a tua volta foi desastrosa. Ah, mas eu não sabia, de repente Deus queria que eu fosse para eu pregar a palavra para aquelas pessoas lá. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, no Salmo 1, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, ímpio de impiedade, né? E não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Eram pessoas que zombavam de você porque você virou um crente ou uma crente. E aí você pega e vai e entra nessa. Quer dizer, o que aconteceu lá? Você acabou consumindo droga, você é casado, casada, você acabou se relacionando ali com uma pessoa que não era seu esposo ou sua esposa. Então, pô, mas eu achei que eu indo lá, eu ia poder dar o meu testemunho, ia poder falar. Nem te deram abertura para você falar nada sobre Deus. Ali você estava na roda dos escarnecedores.
Então a Bíblia já é clara para isso. E assim como isso, tem muitas outras passagens que denotam assim uma ordem de Deus, como ele falou aqui para o profeta Balaão: não vai amaldiçoar esse povo, porque esse povo é um povo abençoado. Mas Balaão era mercenário, gostava daquelas honrarias, gostava da grana, do dinheiro, e acabou indo, entendeu? Acabou indo, e Deus provou seu coração. Deus permitiu que ele fosse. E Deus, muitas vezes, ele faz isso, ele não nos tenta. Deus não tenta ninguém, mas ele nos prova, ele prova o nosso coração. Até onde vai a sua fidelidade comigo, ele fala, né? Até onde vai, até onde você está disposto a ir, né? Ele prova os nossos corações, né? Então, foi isso que aconteceu com Balaão. Embora ele tenha deixado, permitido ele ir, mas ele estava provando o coração dele. E isso também é um perigo da ganância. Balaão, era um cara ganancioso, ele queria dinheiro, ele queria honrarias, ele queria tudo isso. Então, quando Balaão foi lá para Moabe, para olhar o povo, o plano do rei era o seguinte: eu quero que você olhe o povo e joga uma maldição aí para eles, entendeu? Joga uma maldição, faz um encantamento aí para eles se darem mal, para eles morrerem, sei lá o quê. Ele queria prejudicar o povo de Israel. E o Balaão, isso é uma passagem bem emblemática também, que Deus ele faz as coisas maravilhosamente bem, né? E Balaão tinha uma jumenta que estava com ele desde sempre. E essa jumentinha é como se fosse um cãozinho dele, era a jumenta dele. Para onde ele quer que fosse, ele levava essa jumentinha. E no caminho, Deus pôs um anjo na frente dele para barrar o caminho dele, para ele não ir. Ele falou: caramba, tem um anjo aí, não vou. Só que ele não viu o anjo. É uma passagem emblemática, se vocês lerem esses versículos que eu te falei do 4º livro, que é o Números, você vai ver que aí Balaão bate na jumenta, bate. E aí a jumenta via o anjo. Você imagina a situação de um anjo com uma espada, estava com a espada, tirou a espada da bainha na mão para matar o Balaão. E a jumenta viu aquilo e não queria passar. O que ela fez? Ela se deitou com ele em cima. E ele desceu da jumenta e bateu. E Deus, ele fez com que a jumenta falasse com ele. 2 vezes Deus faz com que animais falassem na Bíblia. Uma foi a serpente, lá em Gênesis, que falou para Eva, que conversou com Eva, e outra vez foi essa aqui, que a jumenta falou com Balaão. Tamanha era a importância de que Balaão não fosse, né? Mas não teve jeito. O Balaão estava totalmente cego espiritualmente. Tanto é que a jumenta viu o anjo com a espada fora da bainha. Agora Balaão não viu. Ele estava totalmente cego, né? Totalmente cego. Então, o que ele achou melhor? Em vez de obedecer à vontade de Deus, né? Seguir os caminhos que Deus tinha dito para ele quis fazer as coisas do jeito dele. Para ele a grana, o dinheiro e aquelas honrarias todas que o rei proporcionou para ele, era o caminho que ele estava querendo. Ele era um mercenário, ele só via dinheiro na frente. Gente, como que termina essa história? A história é essa aí, é uma história curtinha, mas tem algumas lições bem interessantes para a gente extrair disso, né? Como que termina essa história aí? Termina que ao invés dele amaldiçoar, ele abençoa. Por exemplo, quer ver? Eu vou abrir aqui a 23:7. Balaque leva Balaão: olha daqui de cima, que você vai ver uma parte do povo, amaldiçoa aí. Aí Balaão vai lá e abençoa. Não, pô, você em vez de amaldiçoar, você abençoou.
Pô, eu vou te pagar para você amaldiçoar e você está abençoando? Não. Então vem aqui, vamos para o outro canto aqui, que daqui você vai ter uma visão também do povo, amaldiçoa eles aí. Então todos os lugares que Balaque levava Balaão para amaldiçoar, Balaão abençoava. Eu vou ler a primeira bênção aqui que ele fez, né? Então Balaão proferiu o seu oráculo. Oráculo é quando alguém pede uma informação acerca de Deus, do que Deus tem, e o oráculo fala, né? Então assim, então Balaão proferiu o seu oráculo. Balaque, rei de Moabe, mandou trazer-me de Arã, desde as montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa Jacó para mim, vem, sentencia Israel. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? Como sentenciarei a quem o Senhor não sentenciou? Pois o vejo do alto dos rochedos e o contemplo das colinas. Este é um povo que habita só entre as nações, não é contado. Quem poderia contar o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja com um deles. Então Balaque disse a Balaão: que me fizeste? Eu te chamei para amaldiçoar meus inimigos e tu os abençoastes muito. E ele respondeu: não deveria eu falar o que o Senhor põe na minha boca? Tá vendo? Então isso aqui foi uma bênção, ele abençoou. E assim, 4 vezes consecutivas, Balaque levava ele para um lugar e Balaão ia lá. Só que Balaão falou assim: caramba, né? O que vai acontecer agora comigo? Eu vou perder o dinheiro. O cara, ele não tinha prometido um dinheiro para mim? Eu não conseguia amaldiçoar. Eu só abençoei, eu perdi o dinheiro. Então, o Balaão, ele era tão mercenário, tão fora dos propósitos de Deus, tanto é que a Bíblia fala dele como um exemplo mau, né? Em muitos livros da Bíblia do Novo Testamento, fala em 2 Pedro, fala no livro de Judas não Iscariotes, né? Fala no livro de Apocalipse, os exemplos maus. Olha, você seguiu o caminho do Balaão, quer dizer, seguiu o caminho da ganância, né? Do mercenário, né? Então a Bíblia cita Balaão como um mau exemplo, né? E aí Balaão não se contentou, falou: caramba, eu perdi o dinheiro. O que eu vou fazer? Eu vou traçar um plano. Ele sabia que os israelitas tinham que não podiam se misturar com os povos. Por quê? Porque eles iriam adotar outros deuses. Eles iriam misturar com outros povos, iam adotar outros deuses, iam cultuar outros deuses e iam deixar de ser fiéis a Deus. Era um povo muito idólatra. O povo israelita ali era muito idólatra e tal. E Balaão sabia disso. Então o que ele fez aqui? Está aqui em 25, Números 25. Ele diz assim, Israel ficou um tempo em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as mulheres moabitas, pois elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se diante dos seus deuses. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, porque o povo havia se juntado a Baal-Peor. Baal-Peor era um deus deles aqui, era um deus dos moabitas. Então Balaão fez a cabeça para o povo começar a se misturar, e aí Deus, obviamente, aí está mais para frente no capítulo 31, Deus puniu a nação com uma praga, morreram milhares de pessoas, tanto moabitas quanto israelitas. Então olha a ideia do cara, quer dizer, o cara não se contentou, falou: puxa, eu estou indo contra a vontade de Deus, já claramente. E lá dentro ali no calor da situação, Deus punha na boca de Balaão para ele abençoar e não para amaldiçoar. Enfim, gente, é isso que
que esse Balaão mostrou para a gente, que a ganância falou mais alto do que tudo. O que a gente pode extrair de lição sobre essa história de Balaão? Primeira coisa, né? Obediência a Deus acima de todas as coisas, acima dos seus interesses. Deus tem que vir em primeiro lugar. Tem que vir. Tem um texto em Coríntios, quando Deus fala que não é para casar. Vamos supor, você vai casar. Você é um cristão e a sua namorada não é, a sua noiva não é. Ou você é uma cristã, o seu noivo não é. Não dá para juntar as duas coisas. Por quê? Porque você, o cristão, ele tem as suas prioridades. A prioridade é adorar a Deus, é seguir a Deus. Mas a pessoa que não é cristã não tem essas prioridades. Então assim, vamos no culto amanhã. Não, amanhã não, vou ter um churrasco com meus amigos, eu vou beber com meus amigos. Até aí, vamos dizer assim, são vidas, você casou para viver, um vai lá, outro vai cá. E quando nasce um filho? Você vai educar um filho. E aí? Você vai educar segundo qual valor? Segundo qual padrão? O de Deus, que está aqui, é um livro fantástico para a educação de filhos, ou o mundo, que está cheio de livrinhos e de metidinhos aí dizendo como é que se educa uma criança? Ou você vai seguir os padrões de Deus? Os padrões de Deus não são fáceis, são difíceis. Eu já chorei por conta disso, já chorei. Eu eduquei meus filhos num padrão de Deus. Hoje eu colho resultados, mas numa época, os meus filhos, eles eram pequenos, sentaram no sofá, eu cheguei do trabalho, sentaram no sofazinho e falaram assim, a minha mulher falou assim, olha, eles querem falar com você. Aí eu entrei, chego do trabalho e tal, eles falaram assim para mim, a gente não te ama porque você corrige a gente com vara. Eu desmontei, fui pro banheiro chorar. Você já ouviu um filho falar isso? Aí eu falei, e agora, meu Deus? E agora? Sigo no teu padrão ou abandono o teu padrão e vou pro mundo? Aí eu fui buscar conselho. Aí eu fui buscar conselho numa pessoa que na época, não sei se depois teve mais, mas ele tinha 6 filhos. Ele falou, olha, eu não vou falar nada para você, eu só vou falar uma coisa. 2 Coríntios 5,7, e lá diz assim, o cristão vive por fé e não pelo que ele vê. Então, eu falei assim, tá aí, tá a resposta, tá aqui. O cristão vive pela fé. E qual é a fé? É a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. O que eu espero? Que, eu estou seguindo o caminho que Deus falou para eu seguir, então vou ser abençoado. E pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, eu fui muito abençoado, muito abençoado. Mas foi um período duro. Então, por isso que ele fala para não misturar com coisas. E aqui aconteceu isso. Balaão sabia disso, foi lá e falou, vai lá, vou te apresentar. Estou falando aqui, né, com uma comida de boteco, né, convivência. Vem cá que eu vou te apresentar para uma garota, vou te apresentar para um cara. Não, ele forçou a barra para haver a miscigenação. E com isso o povo acabou se prostituindo e sendo infiel a Deus. Então, obediência acima de interesses pessoais. Balaão, ele foi tentado pelas riquezas e honrarias, né? E caiu nessa tentação, né? Embora Deus tenha provado ele várias vezes, não vai, mas ele quis seguir os seus próprios caminhos. Discernimento espiritual, segunda lição que a gente tira disso. Você viu que a jumenta viu o anjo antes. Por quê? Porque Balaão estava cego. Então, quando a gente está numa empreitada, vamos dizer assim, num projeto, seja um casamento, seja um noivado, seja uma profissão, seja um emprego, seja um negócio, seja uma transação comercial, seja o que for, vamos colocar diante de Deus e vamos prestar atenção
nos sinais que Deus dá. Ele não vai aparecer do seu lado com uma prancheta dizendo, olha, vem cá, você vai fazer isso, você vai entrar naquele negócio, você vai fazer... Não, mas Deus vai te dar algum sinal. Devo ou não devo entrar nesse negócio? Ele vai te abrir ou vai te fechar as portas? Não caia na tentação do tempo. O tempo é uma coisa, a gente anda muito ansioso, né? Hoje, para nós, você tá num celular, e aí, de repente, sabe, ficou naquela rodinha, o celular está pensando, porque a internet está fraca, você fala, pô, mas não é possível, uma coisa demorou milissegundos, e você já quer a resposta imediata. E com Deus a coisa não funciona assim. Você tem que colocar diante de Deus e esperar, e espera, porque Ele vai dar resposta para você, entendeu? A resposta que eu digo é assim, devo entrar, abre ou fecha a porta? Agora, lembra que eu falei, existem coisas que estão explícitas aqui, tão claras, não entra que você vai se dar mal, entendeu? E é assim que acontece muitas vezes, né? Então, qual foi, se você ler lá em Números 31, aqui já é o resultado, qual foi as consequências dessa ganância, né, que o Balaão queria? Ele foi morto também, porque houve punição, houve ali Deus mandou uma punição, isso está em Números 31. E aí morreu muita gente, Deus mandou uma praga, morreu muita gente, milhares de pessoas morreram por causa dessa ganância. Então teve o quê? Punição e destruição. E por último, eu gosto muito dessa parte, né? O que a gente tira de lição? Olha, os planos de Deus não podem ser frustrados, não podem. Você viu que Deus falou, não vai. Aí não, mas olha aqui, vou ali, vou ajeitar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E Deus acabou abençoando, Balaão acabou abençoando 4 vezes o povo de Israel. Então, a soberania de Deus é fantástica. Os planos dele nunca, ponha isso na sua cabeça, nunca podem ser frustrados. Então, gente, eu queria passar isso para vocês hoje, que é uma lição, é uma história triste, né? Mas a gente vê isso muito hoje nos dias atuais, né? Inclusive profetas ou falsos profetas, que nem era esse cara aí, o Balaão, que tentam levar as pessoas para caminhos escusos, caminhos que não são caminhos de Deus. E às vezes a pessoa é mais simples, mais simplória. Tem muita gente que não sabe nem ler, nem tem um discernimento daquilo que lê, e acabam sendo levadas por um vento que não está certo. Então, gente, vamos abrir os olhos, vamos estar atentos aos sinais de Deus, e eu peço para que Ele possa abençoar cada um de vocês que estão nos ouvindo aqui. Amém, Senhor.